Somos a rede Sun Life de televisão. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, o Lauren Lorsen e o Jim Musley. Estamos contentes de poder ter você conosco hoje. Estamos estudando, como muitos de vocês já sabem, o grande capítulo 13 do livro de Apocalipse. Capítulo 13, 17, e vamos ler o 17 depois. Mas estamos aqui lendo um dos dois capítulos mais difíceis da palavra de Deus de se entender. Muita gente diz isso e não sei se está certo, mas se não for, chega perto. E estamos no versículo 4 do capítulo 13. Vamos ler outra vez e continua daí. E adoraram ao dragão que tinha dado seu poder à besta. Refere-se ao fato de que os homens adoram poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá lutar contra ela? Indica o meio pelo qual se adora o poder. Agora, aqui nós precisamos entender o seguinte: quando esse homem aparecer para tentar dominar o mundo, que é o que ele vai tentar fazer, ele vai tentar conquistar todo o mundo. E olha, ele vai chegar perto, mais perto do que qualquer outro ditador já chegou na história. Em segundo lugar, ele vai tentar destruir completamente a Israel. Ele vai tentar fazer o que Amã, Herodes e Hitler tentaram fazer e não conseguiram. Vai ser a ambição dele destruir Israel para que o mundo muçulmano domine. Não, peraí, está errado. Ele vai tentar destruir Israel de uma forma que não vai ter mais nem o judeu vivo. O que mencionei para tentar dar a terra muçulmana a muçulmanos não vai acontecer. Ele promete isso no começo, sem dúvidas, mas ele não vai ser tão contra, mas ele vai ser muito contra a religião do Islã também. Certo. Porque ele mesmo vai querer se levantar como Deus e exigir adoração. E o mundo inteiro vai seguir a esse homem por muitas razões, porque ele vem como um homem de paz, mas sempre declarando guerra. Como falei, sem dúvida, aqueles que se ajuntam a ele, os países do mundo que juram ser leais a ele vai ser muito bom com esses países. Ele vai dar isso a eles e tal. E agora na América temos visto essa filosofia mesmo da democracia está em jogo. A administração atual tem feito propagandas na rádio. Eu sei que tentaram alugar um espaço em um dos nossos prédios, dizendo ao pessoal: qualquer um que quer receber a ajuda do governo, vem receber. É só você pedir, sabe? Não importa quem você é, sem perguntar nada. Isso é para controlar o público, porque se você está entregando tudo para eles e por aí vai, você vai receber o voto deles. E Certo. tem mais. Temos visto uma pequena parte disso que vai acontecer em uma escala mundial com o anticristo. E vão acabar seguindo a besta. Vão falar de quão grande ele é. E ele vai ser um dos homens mais inteligentes, com o seu intelecto, tão brilhante, que ele recebe isso de Satanás. Ele vai hipnotizar as pessoas, os comentaristas, os repórteres mais inteligentes do mundo. Ele vai literalmente hipnotizá-los com seu conhecimento, sua habilidade e esperteza. Sabe, esse período, os 7 anos da tribulação, na verdade, mas especialmente no meio do período da tribulação, que o capítulo 13 lida aqui, será um tempo que o mundo nunca viu antes. Verdade, é. Será diferente de todos os outros tempos na história humana. Mas como vai ser diferente, Bob? Bem, muitos fatores diferentes. Agora, o que estamos lidando aqui
é a parte deceptiva. Haverá, no nível da decepção, será a marca mais alta da decepção na Certo, história humana, certo. na história do mundo neste período que estamos estudando. E será um período do tempo que nós vemos aqui no texto que o mundo, especialmente aquela parte do mundo, né, a Europa, o Oriente Médio e o norte da África, que o reino dele estará, que eles vão adorá-lo como um Deus. Verdade. E é claro que isso então vai se espalhar em todo o O que mundo. é que ele vai fazer para fazer com que eles deem a ele esse tipo de lealdade? Bem, será o poder de Satanás finalmente por trás deles, Certo, certo. empurrando e guiando o mundo. Olha, será um espírito atrás disso tudo. Haverão certas coisas que vão acontecer no natural, que o mundo vai ver, e é mencionado anteriormente aqui, no versículo 3, que a sua ferida na cabeça será curada. Parte disso será que o mundo vai ver o anticristo formando um reino, formando um império, podemos dizer assim, muito, muito rapidamente. Um império que vai ser construído ao redor dele e será formado rapidamente. E é mencionado aqui no versículo 4 que acabamos de ler que o mundo vai fazer uma pergunta: e quem é capaz de fazer guerra contra ele? Então ele estabelecerá um império que está ao redor dele mesmo, ou um império muito poderoso, rapidamente. Crescer. Rapidamente. E isto faz parte da ferida dele sendo curada. Você tem que comparar essa passagem com o capítulo 17. E até este ponto, e este é o capítulo 13, menciona, já lidamos no passado, de 7 cabeças que igualam 7 impérios. Bom, o anticristo, o reino do anticristo será estabelecido na segunda metade da tribulação, e isto será, na verdade, um 8º império, no capítulo Certo, isso 17, mesmo. fala disto. E às vezes refere-se, sabe, é uma terminologia humana, mas refere-se ao império revisado grego, Verdade. que ele não vai chamar disso, mas será um império que vai estar ao redor dele mesmo, muito poderoso. E então vai forçar as pessoas a receber a marca dele, a marca da besta, ou o número dele, ou o nome dele na sua testa ou na sua mão direita. Certo. Ninguém poderá comprar ou vender, a não ser que eles tenham esta marca ou nome neles. Mas o Escuta aqui. mundo vai adorá-lo e será um tempo, um ponto, um tempo de decepção que o mundo nunca viu antes. Eu quero te interromper aqui. Você mencionou aí, falando de receber a marca da besta. Temos pessoas que algo acontece com o número que aparece, dá em 6 e por aí vai, e eles falam que estão recebendo a marca da besta. Esse negócio não vai ser colocado sobre o público até que aconteça o arrebatamento da igreja. Exato. Vai ser depois da vinda do anticristo. Não tem marca da besta para se receber agora. Isso não é algo que existe. Então, tira da sua cabeça que se a sua placa do seu carro acaba com 666, ó, não, Certo. você não está aceitando a marca da besta. Esquece isso, esquece que o seu número do CPF tem 666, esquece isso. Não vai acontecer até depois do arrebatamento, depois da vinda do anticristo. Lembra que existe uma inversão natural no espírito em relação a tudo, em relação a Cristo, em relação à humanidade. A humanidade está em inimizade com Deus no mundo espiritual. E quando o anticristo vem, não é um espírito no qual a humanidade tem inimizade. Na verdade, é o mesmo espírito, mas, mas é fortalecido de grande maneira para o mal, para a falta de Deus, contra Deus. Então a natureza pecaminosa nele, e a carne vai chamar a carne vai apelar à carne, assim como faz hoje. Mas o apelo que eles vão encontrar neste homem, ele é tudo que todo mundo sempre quis ser. Pois é, Carismático e em poder e tudo mais. ele vai promover o que essa nação americana testemunhou. E eu não sei dos outros países, mas estamos passando metade do mundo. De qualquer forma, o que essa nação americana já experimentou nos últimos meses em relação ao casamento homossexual é a mesma coisa. E você tem Certo. geralmente eles falam assim, 47% do público concorda que eles têm que se casar e tal. Eu inventei esse número aqui. Mas, olha, ele vai convencer
a população com uma raiz maligna como nunca vimos antes, mas vai estar encoberto por coisas que parecem ser Certo, boas, entendeu? certo, Coisas que parecem que são certo. justas. E não existe uma força oposta contra ele. Não existe uma voz contra ele também, simplesmente porque a A igreja igreja foi não está eliminada. aqui. Não quer dizer que pessoas não vão ser salvas e haverá uma voz, mas será muito pequena e muito tarde e muito Verdade, atrasada verdade. para esse poder que vai se levantar. Eu acho que você vai fazer essa pergunta, como que ele vai levantar-se no poder? Ele está se levantando para pessoas que o querem e pessoas que estão buscando ele, e pessoas que desejam esse tipo de liderança, e ele vai dar para eles. O versículo seguinte fala como? Irmão Suega, para responder a pergunta aqui, quem é capaz de guerrear contra ele? Existe um em Zacarias o viu, e diz assim Zacarias 14:3. Então o Senhor seguirá e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia da batalha. Está falando aqui da segunda vinda do Senhor, no final do período de 7 anos da grande tribulação. E o Senhor aparecerá, e naquele momento eles vão saber quem pode, quando o Senhor dominar e conquistar o anticristo e os seus A exércitos. implicação, na verdade, é que, graficamente, que ele é o único que vai ser capaz de fazer isso. O Senhor, Sim, porque, sem dúvida alguma, vão existir homens naquela época que serão contra ele, mas eles não vão ter a força de ir contra ele de forma alguma para tentar danificar. uhum, Ele vai ouvir rumores do norte, rumores do oriente, que pode muito bem ser a Rússia e pode muito bem ser a China. Mas escuta que, algumas semanas atrás, ah, eles chamam ele de primeiro-ministro, presidente, o Putin, lá na Rússia. Sei eu não lá do sei. que chamam ele, mas então, ó, como todo mundo sabe, ele é o líder da Rússia. E ele deu uma declaração, acredito que foi para as Nações Unidas, não tenho certeza, mas a declaração foi feita e olha o que ele falou, e ele estava certo. Ele disse: olha, nós vamos ter que deixar o Assad no poder, que é o chefe da Síria. Bem, eu tenho que ir para o intervalo, aí depois eu continuo de onde parei. E olha, eu preciso que você escute isso, pois te mostra como as coisas estão mudando no mundo de hoje, aonde vivemos. Mas aproveite essa promoção, faça isso, você não vai se decepcionar. O livro de Apocalipse na sua Bíblia não é um livro fácil de entender, e vou dizer por quê. Não é fácil porque fala de tudo que acontece na Terra da perspectiva do mundo espiritual. Por isso é tão difícil. Mas ainda assim nos diz o que está para acontecer em breve sobre esse planeta. Me escute com atenção. O livro de Apocalipse, escrito por João Amado na ilha de Patmos, escreveu quando ele tinha quase 100 anos de idade. O último livro da Bíblia a ser escrito, consequentemente, o último livro na Bíblia. E vai te ajudar a entender o que está por vir sobre esse planeta, o que está vindo sobre essa terra. Você precisa saber o que a Bíblia diz, porque é o único livro no mundo que nos diz o que vai acontecer em muito, muito breve. Nós abaixamos o preço pela metade e fizemos isso porque queremos que você peça o seu. E eu te prometo o seguinte: se você quer entender o livro de Apocalipse, e deixa eu falar aqui, alguns já disseram: irmão Suega, eu não estudo muito ele porque eu não consigo entender. Eu acredito que isso vai te ajudar a entender como nada que você já leu em sua vida. Eu acredito que vai te mostrar a palavra de Deus, vai te mostrar grandes verdades, vai te mostrar muitos mistérios que estão no livro de Apocalipse para te ajudar a saber e a entender o que está para acontecer em breve nesse planeta. E não é algo bom e ainda assim outras coisas são boas. Então estou pedindo a você para aproveitar isso e aconteça o que acontecer, peça o seu, pois te prometo que vai te mostrar a palavra de Deus e vai te ajudar a entender o grande livro de Apocalipse, como você nunca entendeu antes. Eu sou o Jimmy Swaggart dizendo, estou aguardando a sua ligação, ligue agora.
Estamos de volta. Muito bem, eu estava mencionando isso antes do intervalo. O presidente Putin, eu acho que ele falou para as Nações Unidas. Pode ser que tenha sido em uma outra palestra que ele deu em outro lugar, mas ele disse, e ele está coberto de razão no que disse, estava falando da democracia. E ele falou: você está tentando derrubar, falando da América, um homem chamado Assad na Síria, e disse: se você fizer isso, o ISIS vai dominar todo o país. E eles vão ter todo o país junto com o Iraque e outras áreas que eles já dominam. E ele falou: vocês não estão levantando um dedo para parar o ISIS nessa região. Mas ele disse: eu vou me certificar que o Assad continua no poder, se é que esse é o nome dele, porque o ISIS não vai conquistar a Síria. E aqui está a América. Olha, e se fosse, eu sei lá, alguns anos atrás, e por aí vai, quando começou lá no Egito, eu falei para Francis, eu falei, esse negócio não vai virar o que eles acham. Eles pensam que vai ser a primavera árabe e tudo vai ser lindo, maravilhoso, etc, etc. E quando eles tiram esses homens que são os líderes, podem ser ditadores, mas eles tiram ele dali, quem é que vai tomar o lugar deles? E eu vou te Certo. falar quem toma o lugar deles. O Islã vai se espalhar e os radicais tomam conta. Foi isso que aconteceu no Egito. Mas o exército entrou e tomou conta. E isso dá um espaço para que a ajuda e a esperança apareçam ali. Mas você olha para a Líbia, que fez a mesma coisa lá, e o país está em caos. Mas quando o anticristo aparecer, ele vai tomar conta desse país, especialmente no Oriente Médio. Tem que fazer uma pergunta: será que a América vai estar envolvida em tudo isso que acontece e o que chamamos de período da grande tribulação, a vinda do anticristo? A América vai estar envolvida nisso? Sabe, isto é uma pergunta de 10 milhões de dólares. Ah, sabe, eu já ouvi esta mesma pergunta feita por professoras e ensinadores de profecias. Alguns professores de profecia são muito dogmáticos. Eles sentem e veem os Estados Unidos em várias escrituras. Eu não Mas sei. eles veem a América contra o anticristo ou a favor do anticristo? Sabe, pelo que eu tenho visto, não existe uma evidência nas escrituras de nenhuma oposição que virá contra o anticristo do Ocidente. Fala de oposição Isso aí, para o anticristo que vem do norte e vem do certo. leste. E é claro que oposição de Israel a si mesmo, muito pouco, é claro. Mas não. E até do sul, do Egito, mas não do Ocidente. Pois Então, é. talvez existe uma evidência aí que não há nenhuma oposição dos Estados Unidos da América. O Oriente Médio, na verdade, vai ser o ponto central da grande tribulação. O Oriente Médio vai. É, o antigo Império Romano, aquele território vai entrar em meio a isso, porque as 10 nações vão surgir dentro dessa área, dessa área. Não vai ser um avivamento do Império Romano, e acredito, como alguém falou, ou o Império Romano revisado, talvez esteja mais perto da verdade. Quando você olha na Bíblia, fala sobre o Oriente e o Norte. Você está certo no que você está dizendo. E a grande tribulação vai afetar o mundo inteiro. O anticristo também vai afetar todo o mundo. Mas no que diz respeito ao julgamento de Deus sendo derramado, porque o grande dia de sua ira chegou e quem vai ser capaz de ficar de pé? Será que essa ira será derramada sobre toda a terra ou ela vai ser somente no Oriente Médio? Temos que estudar isso rapidamente. Eu acredito que vai ser derramada em todo mundo, mas de uma forma ainda maior no Oriente Médio. Certo, existem alguns eventos, alguns julgamentos, por exemplo, terremotos, que farão parte desses julgamentos. Certo, certo, Você não tem um terremoto que cobre a terra certo, toda, você tem um certo. terremoto que é local, em uma área Localizados. local. Então você pode ter um efeito colateral e direto no resto do mundo, ou algumas partes do mundo. Mas eu acho que os julgamentos que você disse, a maioria dos julgamentos será naquela área do mundo, Europa, Oriente Médio, Norte da África
E alguns julgamentos vão afetar todo o mundo, mas a maioria será naquela área do mundo, especificamente o reino dele. O quinto versículo nos diz como ele vai ser capaz de enganar todo mundo. Pode ler, por favor. E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. Farão-se afirmações fortes e o nome de Jesus será ridicularizado. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Apesar do seu poder, o Senhor ainda controla os tempos e, de fato, todos os acontecimentos. Agora, precisamos entender isso. O Senhor ainda controla tudo. Ele permite que Satanás, permite que o anticristo e aqueles que seguem a eles façam o que querem. Fazer o que querem somente até um certo ponto. Aí depois ele vai entrar no meio disso e parar essa situação. A razão principal para que aconteça a grande tribulação, a razão principal é trazer Israel para Deus. Entenda isso, é o propósito e é chamado do tempo da angústia de Jacó. A Bíblia diz, Jeremias diz que ela será salva em meio a isso. E a segunda coisa é que, para que a ira de Deus seja derramada sobre esse planeta que esqueceu dele já faz muitos dias, o grande dia da sua ira é chegado e quem é capaz de ficar de pé? Senhoras e senhores, a grande tribulação vai ser tão ruim que Jesus disse que nunca houve nada como isso em toda a história. E nunca vai haver nada como isso de novo. Isso fica em Mateus 24, 21, se eu me lembro bem. Você ouviu o que acabei de dizer? Vai ser pior do que o Holocausto foi na Europa Oriental e Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. Vai ser pior do que foi quando Roma foi dominada pelos bárbaros. Olha, vai ser pior do que os piores dias da Segunda Guerra Mundial, quando cidades inteiras foram totalmente destruídas. Vai ser pior. E essa é a razão pela qual nós dizemos, e eu digo da palavra de Deus, que a igreja não vai estar aqui na época. Nós não fomos destinados a passar pela ira. Deus não nos escolheu para sofrer a ira dele. E eu sei que temos uma grande parte do corpo de Cristo que quer fazer a igreja passar pelo grande período da tribulação. Me responda o seguinte: se a igreja for passar por esse período, quando é que vai acontecer a ressurreição ou o arrebatamento, um dos dois? Não há lugar, não tem lugar na profecia bíblica para a igreja ser ressurreta fora antes do período da grande tribulação. Não tem como, você não encontra uma brecha aonde fala de nada desse tipo que vai acontecer. Novamente, o evento que está falando aqui é da segunda vinda de Cristo, que alguns creem que a ressurreição vai acontecer após a tribulação, quando Cristo retornar. Mas não vejo isso na Bíblia. Inventaram, porque não está lá nenhuma passagem que eu possa ver, sabe, que você possa distorcer para fazer se encaixar nesse tempo específico. Certo. E, então, olha só, estou me preparando para sair desse mundo. Muito bem. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome. Ele usará a influência da imprensa, da rádio, da televisão e os computadores para degradar ao Deus da Bíblia. Será um regime de blasfêmia de alcance mundial, como nunca antes o mundo tenha conhecido. E do seu tabernáculo. Refere-se ao céu. E dos que habitam no céu. Embora se refira a todos os crentes no céu, intencionalmente se refere aos 144 mil judeus que foram arrebatados e já estão no céu. Os insultos serão muitos e rápidos, em efeito, ridicularizando o céu. Então, blasfêmia vai se tornar algo normal naquela época. E vocês já notaram que nessa nação americana está chegando perto, cada vez mais perto disso, blasfemando ao Senhor e blasfemando a palavra dele? Irmão Swegar, isso não foi a primeira vez que Satanás ungiu um ser humano. Nós temos o caso de Hitler, e ele tinha uma
boca muito grande e falava e as pessoas É ficavam verdade, exatamente. espantadas, mas não somente na Alemanha, mas em todo o mundo. Eu me lembro me encontrar na América Latina, na América do Sul, um homem que era um homem de negócios muito rico. Eu conhecia os filhos dele, eles não eram salvos, mas eles falavam daquela época quando o pai deles